terceiro ano. Hoje a tia Fernanda está aqui para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas não presenciais. Hoje a gente vai dar início à segunda unidade. Então, pega lá o livro de Oficina de Negócios e a gente vai trabalhar hoje na disciplina de empreendedorismo. Hoje a gente trabalha característica do empreendedor. Então, folheia o livro, vai até a página 23 e lá vocês vão encontrar o título que a tia Fernanda acabou de falar, característica de um empreendedor. A gente já falou até o presente momento sobre sonho, a gente viu que o sonho, ele leva a um empreendedor, ou seja, um empreendedor sem sonho não é um empreendedor. A gente trabalhou sobre metas e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as características de um empreendedor, como também saber por que se deve estudar e entender o empreendedorismo. Ok? Então vamos lá conferir com a tia Fernanda, de olho na telinha. Tia Fernanda colocou essa imagem para a gente iniciar a nossa aula, para que vocês percebam que para ser um empreendedor não basta ter vontade. E aí a gente vê um homem sentado lá no cantinho da tela, e aí ele tem vontade de escalar a montanha, de chegar no topo da montanha. Só que não é necessário só ter vontade, ou seja, você não pode só ter vontade de criar algo, de se tornar um empreendedor. Você precisa passar por algumas etapas. E aí vamos lá para a gente compreender, nessa mesma imagem, o que aquele homem fez até chegar no topo da montanha. Então ele teve vontade de chegar ao topo. Mas ser um empreendedor é muito mais que ter a vontade de chegar ao topo de uma montanha. Ele precisa conhecer, então ele precisa conhecer a montanha, perceber os perigos que a caminhada até o topo ela pode lhe trazer. E aí ele precisa planejar a subida, planejar e deixar separados os materiais necessários que ele vai precisar usar durante a escalada. Ele precisa acreditar que ele vai conseguir. E aí ele começa, e aí a gente percebe que ele chega ao topo. Então o empreendedor, ele não basta só ter vontade, ele precisa conhecer os riscos, ele precisa se planejar, ele precisa acreditar que ele é capaz e começar para que possa ter lucro, para que possa ser no futuro, não é? E aí a gente sabe que esse futuro, esse amanhã, ele pode ser a curto, a longo ou a médio prazo, como a gente já viu em aulas anteriores, para que ele se torne um empreendedor de sucesso. Hoje, além de falar sobre as características, né, eu quero que vocês comecem a saber, né, o porquê, a importância da gente estudar sobre o empreendedorismo antes da gente chegar lá nas características do empreendedor. Então, ó, confere com a tia Fernanda, vocês têm isso lá no livro de vocês, na página 22. Não é que fala que empreendedorismo é o estudo dedicado ao desenvolvimento de competências e habilidades para a criação. É saber identificar oportunidades e transformá-las em realidades com fins lucrativos. Então, primeiro você cria, né? Depois você aproveita as oportunidades, transforma essa realidade em fins lucrativos. E aí quando a gente fala que o empreendedor, ele consequentemente, ele pensa em lucros futuros. Então ele pensa em ter um dinheiro, uma reserva. Então o que ele quer transformar, o que ele cria no futuro vai gerar lucros, vai gerar din-din. Então vamos lá? Ele precisa agarrar as oportunidades que lhe aparecem. Ele precisa buscar os recursos necessários para que essa criação dê certo. Ele precisa trilhar novos caminhos, não pode ficar na mesmice. Então ele precisa criar novos caminhos e também novas soluções, né? Ele precisa ter um olhar bem atento para esses pontos e aí focar no que ele quer.
E aí a gente chega nas características do empreendedor de sucesso. Primeiro, o empreendedor, para ele se tornar, né, um empresário, ou seja, alguém que se sucedeu na sua criação, você precisa, primeiro que tudo, ser criativo. Lembra, empreendedor é aquele que cria algo novo. Então, ou inova aquilo que já tem no mercado. Então, se você pensa em inovar aquilo que já existe, então primeira coisa, você precisa ser criativo. Depois, você precisa ser proativo. O que é proativo, tia Fernanda? É você se antecipar aos problemas que vêm, ou seja, você já saber qual vai ser a solução para se caso aquele problema vier a acontecer. E aí você é uma pessoa, um ser proativo. Depois você precisa ser perseverante, não é? Então, se os obstáculos surgirem, mas você tem um foco. E aí lembra das metas, que a gente tem uma visão e a gente precisa chegar e almejar o alvo e alcançar o alvo. Então você precisa ser perseverante para você alcançar o seu alvo. Depois você precisa ser também curioso, não é? E aí você precisa procurar saber o gosto das pessoas para que você cada dia venha inovar e satisfazer o seu público, que é os seus clientes. Ser comprometido e ser corajoso. Se não tem coragem, então não vai se tornar um empreendedor de sucesso. Porque é preciso ter coragem, porque a gente vai criar algo, a gente vai investir em algo que a gente não sabe, né, se vai dar certo ou não. A gente vai acreditando. Então, para acreditar, precisa ser corajoso para perseverar a cada obstáculo que aparecer. Vocês devem estar se perguntando, né? Porque eu ouvia muito isso na sala. Ô tia, eu posso ser um empreendedor? Ô tia, mas eu sou pequeno, eu tenho como ser um empreendedor? Alguns dizem assim, ah, tia Fernanda, mas isso aí é só para as pessoas adultas. Não. Existem pessoas que já nascem com dom, né? Já é nato, já é dele, de criar alguma coisa, criar um desenho, ou mexe nas coisas do pai e tenta fazer um robozinho com peças, e aí ele já tem dentro de si um empreendedor nato, então ele já tem o dom de criar alguma coisa. Mas tem pessoas que ainda está escondido esse dom. E esse dom precisa ser aguçado a cada dia, precisa ter alguém que incentive. E as nossas aulas de empreendedorismo é para que vocês olhem para dentro de si e percebam que você também é capaz de no amanhã ser um empreendedor. Então você também que está se perguntando se você pode ser um empreendedor, né? Vocês estão no 3º ano e vocês já estão começando a desenvolver algumas características do empreendedor quando vocês aprendem a conviver bem com os seus colegas, quando você consegue lidar com o outro com facilidade, porque para atender o público, para conviver com o público, você precisa aprender isso desde agora. Respeitar os sentimentos deles, ou seja, respeitar o espaço do colega, como também realizar suas tarefas. Então, se você não realiza suas tarefas, então, opa, tem alguma coisa errada, porque o empreendedor ele tem que ter foco, né? Ele tem que ser proativo, que a gente acabou de ver. Então, ele precisa cumprir as metas para chegar ao sucesso. Então, vocês fazendo essas 3 coisas que a tia Fernanda acabou de colocar, vocês estão sim trabalhando para ser um empreendedor. E aí hoje a gente finaliza a nossa aula. Tia Fernanda deixa para vocês como atividade de casa as páginas 24 e 25 do livro de Oficina de Negócios, ok? Façam uma atividade e depois, posteriormente, nós nos encontraremos no Meet e aí nós faremos a correção. Um beijo no coração de vocês, bom estudo e até a nossa próxima aula.